C. Modos de usar as cores. Existem inúmeras formas de utilizar os efeitos físicos e psicológicos das cores. Entretanto, é indispensável que se compreenda com clareza o mecanismo de ação da cor enquanto luz e pigmento, além de seus significados simbólicos, pois a confusão entre esses mecanismos pode levar a pessoa a usar as cores de modo errado e até com efeitos opostos aos desejados. Muitas vezes, até mesmo sofremos os efeitos das cores sem nos darmos conta disso. Vamos, então, passar em revista as várias técnicas referidas, procurando ressaltar as especificidades de cada uma. 1. As cores no ambiente. Talvez este seja o modo de usar as cores em que as pessoas menos refletem a respeito dos efeitos a que estarão submetidas. Entretanto, são essas cores que exercem o efeito mais intenso e permanente sobre nós. Frequentemente, as pessoas escolhem as cores da decoração de acordo com um gosto pessoal bem genérico ou segundo a moda mais recente. Então, ocorrem situações como um quarto de criança pintado de rosa forte, salas de estar ou dormitórios todos pretos. Às vezes, as cores 166 Eneida Duarte Gaspar são usadas de modo errado e acabam produzindo efeitos desagradáveis. Por exemplo, ultimamente entrou em moda dizer que a cor violeta é tranquilizante. Conforme a cor que seja usada para complementar o violeta e conforme o tom utilizado dessa cor, o efeito geral pode ser bem agradável. Entretanto, em vários locais onde a intenção é acalmar motoristas, vem sendo usada uma tinta lilás junto com branco e um vermelho bem carregado, o que forma uma combinação muito irritante e desagradável à primeira vista. Para evitar esse tipo de problema, o ideal é que as cores dos vários ambientes de uma casa sejam planejadas com cuidado, mesmo que os materiais usados sejam simples e baratos. Para tornar o ambiente o mais confortável possível, devem-se levar em conta, além do gosto pessoal, fatores como a qualidade da iluminação e o tipo de uso que será dado ao local. Existem casas muito bem iluminadas, com janelas amplas e bem posicionadas, outras, entretanto, como as casas geminadas, que só podem ter aberturas na frente e nos fundos, e que costumam ser mais escuras. Neste caso, pode ser conveniente apelar para o branco nas paredes e no teto, o que refletirá toda a luz que entrar, ajudando a clarear o ambiente. Quando a casa é muito iluminada, as cores mais escuras podem ser usadas sem que o ambiente fique muito pesado. Conforme o cômodo seja um dormitório ou a cozinha, a sala de estar ou de estudo, o banheiro ou o refeitório, as cores devem variar. Por exemplo, nos cômodos que devem ser estimulantes e quentes, ou que precisam ser diminuídos e aquecidos, são boas cores o rosa, o castanho, o malva, o ocre e o ferrugem. Os tons de ocre, ferrugem e castanho são particularmente agradáveis para a parte terceiro, a técnica cromoterápica 167 locais onde são feitas refeições. Já o rosa e o malva, um tom de magenta claro, são adequados para locais de lazer, por serem ternos e alegres. O castanho da madeira e o tom de ferrugem, que lembra o fogo, também ajudam a criar um clima de sala de castelo europeu, excelente para lugares frios. Quando queremos que um espaço fique aconchegante e vivaz, mas sem parecer diminuído nem quente, as melhores cores são o pêssego e o amarelo bem claros, além do marfim. Essas cores são ideais para uma sala de estar e para locais de estudo. Já o dormitório, onde queremos um efeito calmante, ou cômodos que desejamos aumentar e refrescar, podem ser pintados de verde, azul ou cinza bem claros, além do branco. Cores que, além de esfriar, escurecem e tornam o ambiente pesado são o verde, o azul e o cinza escuros, além do preto, o vermelho e o vinho tornam o lugar pesado e quente. Mas o trabalho não para por aí. Uma cor única gera monotonia, depois de algum tempo, os sentidos das pessoas se anestesiam e a falta de estímulo do sistema nervoso produz depressão e problemas psicossomáticos. Por isso, a decoração deve sempre jogar com harmonias e contrastes. Existem combinações de cores agradáveis e desagradáveis à vista. Este fenômeno não é casual, mas obedece a uma lei física relacionada à possibilidade de combinação das cores entre si. As combinações agradáveis podem ser de dois tipos, por afinidade e por contraste.
A combinação por afinidade ocorre entre tons parecidos, que estão bem próximos na escala das cores. Em linhas gerais, as combinações por afinidade são as seguintes: magenta vermelho coral, vermelho coral laranja 168 Eneida Duarte Gaspar, coral laranja amarelo, laranja amarelo limão, amarelo limão verde, limão verde água, água turquesa azul, turquesa azul anil violeta. Anil violeta magenta. Como você pode ver, as cores quentes têm afinidades entre si, assim como as cores frias. Quanto mais as cores se distanciam entre si na escala cromática, menos combinam por afinidade. Assim, modos de criar combinações por afinidade são, por exemplo, usar uma cor secundária com as primárias que a formam ou, ao contrário, uma primária e as duas secundárias por ela formadas, ou combinar uma primária ou secundária com as terciárias adjacentes. A combinação por contraste é feita entre uma cor e sua complementar. Como estamos falando de decoração, interessam as cores pigmentos. Neste caso, são pares complementares, ponto azul e laranja, ponto vermelho e verde, ponto amarelo e violeta. Observe que, na combinação por contraste, os pares sempre são formados por uma cor quente e uma fria, ao contrário da combinação por afinidade, em que os pares tendem a ser ou quentes ou frios. Essas diferentes combinações criam efeitos diversos nas cores, que são muito importantes para o resultado final da decoração. Sempre que você aplica uma cor numa superfície, a área que não levou essa cor fica mais ou menos impregnada. Parte terceiro, a técnica cromoterápica 169 pela sua cor complementar. Este efeito não é ilusório, mas decorre do modo como se dá a absorção dos raios luminosos na área. Se essa segunda superfície for branca, ocorrerá o fenômeno da cor induzida, no qual essa superfície aparecerá levemente tingida pela cor complementar da cor adjacente. Se nessa segunda superfície houver outra cor, ela se misturará à complementar da adjacente. Dessa forma, as cores aparecerão ligeiramente modificadas. Um espaço vermelho fará com que o espaço ao lado se tinja de verde, um espaço laranja tingirá o adjacente de azul, um espaço amarelo criará um tom induzindo violeta, o azul induzirá o laranja, o verde induzirá o vermelho, e o violeta induzirá o amarelo. Como se pode observar, as cores quentes tingem o espaço adjacente com uma cor fria e vice-versa. O resultado disso é que, quando colocamos lado a lado duas cores quentes, as duas aparecem em um tom um pouco mais frio, esverdeado, azulado ou violetado, do que o original, e quando usamos duas cores frias, elas aparecem mais quentes, em um tom mais avermelhado, amarelado ou alaranjado, do que o original. Além deste, existe um outro fenômeno importante na combinação das cores. Quando se colocam lado a lado duas cores complementares, as duas aparecem mais fortes e brilhantes na linha de separação entre elas. O modo como esses dois efeitos, das cores induzidas e das cores ativadas, vão manifestar-se depende basicamente da relação de tamanho entre as áreas das duas cores e da saturação em que elas são usadas. Cores em tons mais claros, menos saturadas, mais próximas do branco, não criam efeitos tão incômodos para os olhos como os tons saturados, mais vivos. Grandes áreas sofrem menos efeitos da outra cor do que áreas pequenas. Detalhes: em 170 Eneida Duarte Gaspar especial, listas mais ou menos estreitas de uma cor contrastante sobre um fundo de tom vivo, criam efeitos de mutação, brilho e ofuscamento que podem ser muito perturbadores em um ambiente destinado ao repouso ou ao estudo, embora possam ser altamente benéficos em ambientes bem claros e que devam ser estimulantes e chamativos. Algumas combinações são mais difíceis de obter do que outras. Para combinar duas cores primárias ou duas secundárias, é necessário usar uma cor terciária que sirva de ponte entre as duas. As terciárias podem cumprir esse mesmo papel para harmonizar um par complementar. Isto ocorre porque uma cor terciária, sendo a mistura de uma primária com uma secundária, pode ter a predominância de uma, mas um leve toque da outra cor, das duas que devem ser combinadas, mantendo, assim, um ar de familiaridade com as duas. Às vezes, duas cores não combinam numa certa tonalidade e combinam em outra. Em geral, os matizes muito puros, fortes e crus dificilmente combinam,
enquanto os matizes mais claros e menos puros, mais puxados para um tom terciário próximo, se harmonizam mais facilmente com outras cores. Os tons fortes e escuros também tendem a exagerar os efeitos da cor. O vermelho e o coral são muito excitantes, o anil e o oliva são deprimentes. Já os tons claros e pouco saturados, seja de que cores forem, são muito mais fáceis de tolerar. A tabela a seguir dá exemplos de como combinar as cores dos vários elementos de um ambiente. Ela se baseia em um material que encontrei, há muitos anos, em uma revista de decoração. Pense sempre no tipo de parte terceiro, a técnica cromoterápica 171 efeito que deseja atingir. Se quiser um efeito calmante, prefira combinações de cores frias. Se quiser estimular, prefira as quentes. Se quiser um ambiente calmo, mas levemente estimulante, faça predominar uma cor fria clara, com detalhes numa cor quente clara. Lembre-se, também, de que, se usar cores demais, mesmo em cômodos diferentes, a casa poderá ficar desagradável. Um ambiente mais refinado se consegue com o uso de poucas cores. Uma opção prudente é trabalhar com duas cores básicas, uma quente e outra fria, e jogar com a inversão do peso de cada uma delas conforme o efeito desejado em cada ambiente, usar as várias tonalidades de cada uma delas, intercalar uma cor neutra, como o cinza, o marfim ou o branco, e usar outras cores, destinadas a personalizar um ambiente, em pequenos detalhes da decoração. Tabela de combinação de cores na decoração: cor básica, paredes, estofa, mentos, cortinas, tapetes, detalhes: bege, bege, ferrugem, rosa, marrom, creme, rosa, amarelo, branco, marrom, bege, branco, rosa, vinho, amarelo, bege, vinho, azul, branco, verde, ferrugem, marrom, marrom, creme, amarelo, rosa, creme, verde, branco, marrom, creme, turquesa, rosa, caramelo, creme, bege, marrom, turquesa, verde, amarelo, branco, amarelo, amarelo, turquesa, verde, cinza, amarelo, azul, branco, turquesa, branco, amarelo, cinza, turquesa, verde, vermelho, amarelo, violeta. 1,72 Eneida Duarte Gaspar. Cor básica, paredes, estofa, mentos, cortinas, tapetes, detalhes: verde, verde, creme, branco, cinza, madeira, caramelo, verde, violeta, amarelo, creme, verde, amarelo, creme, cinza, branco, vinho, creme, salmão, verde, cobre, ferrugem, branco, prateado, ouro, preto, rosa, azul, azul, amarelo, branco, branco, rosa, cinza, vermelho, preto, amarelo, branco, rosa, preto, azul, vinho, amarelo, branco, azul, ouro, preto, prata, rosa, creme, creme, verde, ferrugem, pêssego, vinho branco, ferrugem, verde, cinza, pêssego, vinho vermelho, verde, cinza, vermelho, creme, ouro, branco, cristal, prateado, verde, cinza, cinza, madeira, azul, verde, branco, amarelo, branco, vermelho, verde, rosa, vermelho, laranja, verde, preto, cristal, ouro, marrom, malva, malva, azul, verde, branco, violeta, preto, verde, malva, violeta, preto, verde, violeta, lilás, vinho, cinza, rosa, azul, marfim, branco, azul, preto, verde, rosa, cinza, azul, vinho, verde, branco, vinho prateado. Parte terceiro. A técnica cromoterápica 173. Cor básica, paredes, estofa, mentos, cortinas, tapetes, detalhes: vermelho, branco, cinza, branco, vermelho, verde, cinza, azul, verde, branco, vermelho, vermelho, cinza, branco, verde, verde, prateado, rosa, rosa, madeira, branco, marrom, verde, marfim, rosa, branco, vinho, marrom, rosa, preto, vinho branco, rosa, caramelo, branco, rosa, branco, verde, caramelo, branco, verde, amarelo, bege, preto, azul, cobre, branco, ferrugem, amarelo, bege, verde, ferrugem, verde, azul, ferrugem, marrom, bege, verde, azul, vinho, caramelo, verde, rosa, caramelo, caramelo, marrom, branco, rosa, verde, marrom, branco, cobre. Entre os detalhes da decoração, é particularmente importante que se observem as cores usadas no local de refeição, nas toalhas e louças, por exemplo. A cor deste material é importante por dois motivos. Em primeiro lugar, como vimos anteriormente, o que ocorre na mutação de cores, uma pequena área de uma cor será impregnada pela cor complementar da cor dominante próxima a ela. Como as porções de comida são pequenas em relação ao tamanho da mesa, suas cores parecerão alteradas de acordo com a cor do prato e da toalha. Talvez seja por 174 Eneida Duarte Gaspar isso que, intuitivamente, a maioria das pessoas sempre tenha preferido a velha e tradicional louça branca, que permite que os alimentos apareçam com sua cor mais real. Mas a toalha em volta do prato também interfere no aspecto do alimento. Uma toalha de cor quente, vermelha, amarela, alaranjada, estimulará todo o organismo, por meio do sistema nervoso central, e induzirá a sensação de fome, além de estimular a produção de sucos digestivos. Uma toalha de cor fria, azul, violeta, verde,
terá o efeito contrário sobre o organismo, dificultando a digestão. Em decoração também vale lembrar que, por mais que uma cor isolada seja bonita, seu efeito final dependerá da cor de fundo sobre a qual ela será colocada. Um fundo de cor fria faz a cor ficar mais quente, um fundo quente faz a cor parecer mais fria, um fundo claro escurece, enquanto um fundo escuro clareia. Uma cor primária colocada junto a uma das cores secundárias que ela forma irá ficar parecida com outra de suas secundárias. Por exemplo, o vermelho junto com o laranja parecerá roxeado. Da mesma forma, uma cor secundária colocada junto a uma das primárias que a formam ficará parecida com sua outra primária. Por exemplo, o verde, junto ao azul, fica amarelado. O cinza, desde que não seja escuro e deprimente, é um fundo excelente, pois faz com que qualquer cor se destaque e brilhe, além de se matizar com a cor complementar da que está junto dele. Parte 3º. A técnica cromoterápica 175.2. As cores no vestuário. As cores usadas no vestuário podem exercer sobre nosso campo energético e nosso organismo dois tipos de efeitos, físico e psicológico. O efeito físico resulta da absorção de radiação luminosa pelo material da roupa. Esta radiação pode ser absorvida pelas estruturas do organismo ou pode ficar no campo energético. Em ambos os casos, vai exercer os efeitos físicos que já foram descritos, desde que haja luz no ambiente para que a radiação colorida exista. Aliás, a mesma observação é válida para as cores usadas na decoração. Como já vimos em outro local, na ausência de luz não existe cor física. Neste caso, a pessoa só pode sofrer os efeitos psicológicos decorrentes de seu conhecimento da existência das cores ao seu redor. Existe uma diferença importante entre o uso das cores no ambiente e nas roupas. Uma parede emite para o ambiente a radiação luminosa de uma certa cor, fazendo com que a pessoa que está no ambiente receba a radiação dessa cor. A roupa faz o contrário. Quando a luz a atinge, ela reflete para o exterior a radiação de sua cor e absorve todas as outras. Assim, quem usa roupas na faixa do azul, tem seu organismo impregnado por radiações da faixa do vermelho e vice-versa. Portanto, ao escolher uma roupa de acordo com o efeito físico da luz que se deseja, deve-se usar a cor complementar daquela que precisamos absorver. Entretanto, se desejamos aproveitar o efeito psicológico da cor, devemos usar exatamente a cor de que sentimos falta, pois, neste caso, o fundamental será nos vermos envolvidos nessa cor. Na minha opinião, este último é o uso mais comum que se dá às cores das 176 Eneida Duarte Gaspar roupas, a criação de uma atmosfera pessoal de uma determinada cor que a própria pessoa pode ver e pode levar para onde for. Outra característica a ser levada em conta no caso das roupas é a diferença nas proporções luz-calor entre as várias cores. Como o vermelho tem pouca luminosidade e muita energia calorífica, uma roupa vermelha será mais quente do que uma azul, na qual essa relação é invertida. Da mesma forma, uma roupa de cor preta, que absorve toda a radiação, é mais quente do que uma branca, que a reflete toda. Um acessório do vestuário que frequentemente é colorido merece uma menção especial, pela descoberta recente da medicina sobre seus efeitos terapêuticos, são os óculos. A dislexia é uma alteração do sistema nervoso central em que a pessoa tem dificuldade de coordenar as diversas funções de percepção e movimento. O distúrbio costuma ser bem evidente na idade escola R, quando a criança apresenta defeitos de fala, má coordenação motora e dificuldade para ler e escrever. Pesquisas no campo da neurologia indicaram que o uso de óculos com lentes coloridas é capaz de auxiliar essas crianças a organizarem melhor o funcionamento de seu sistema nervoso. Entretanto, não é qualquer cor que serve para isso. Cada pessoa é mais sensível a uma tonalidade e é necessário o exame especializado, com o teste de várias lentes associado ao exame neurológico, para determinar a cor adequada para cada pessoa. Fazendo o raciocínio inverso, fico imaginando se o uso indiscriminado de lentes coloridas, de tonalidades diversas determinadas pela moda, poderia produzir algum tipo de efeito nocivo sobre o sistema nervoso, por meio da distorção das percepções. Parte 3º. A técnica cromoterápica 177.3, energização de substâncias. Quando eu era criança, era muito popular o uso da água de sol para o tratamento de brotoejas e outras irritações leves.
Mais tarde, a medicina oficial empurrou para o cantinho do lixo supersticioso esse tipo de prática terapêutica. O desenvolvimento posterior da física, entretanto, sugere que essa técnica pode não ser um absurdo. Sabemos que a radiação luminosa produz alterações nos materiais sobre os quais incide. Se você reler os primeiros capítulos, lembrará que a cor aparente depende de como os átomos do corpo reagem à radiação que os atinge. Isso, por sua vez, depende da quantidade de energia fornecida por cada faixa de radiação. Sabemos que os efeitos dessas radiações incluem o aquecimento do corpo, o qual é o resultado do aumento da energia armazenada em seus átomos, e a alteração de substâncias, homoproteínas, enzimas e vitaminas, com efeitos benéficos ou nocivos para o organismo. Esses dois tipos de efeitos resultam da energia que é incorporada aos átomos formadores do corpo. Logo, se um organismo é afetado pelo acréscimo de energia proporcionado pela exposição direta à luz, talvez possa sê-lo, também, quando essa energia atinge seu corpo indiretamente, por meio de uma substância, água ou alimento, que foi exposta à luz e absorveu sua radiação. Por enquanto, esta é apenas uma hipótese, ainda não testada experimentalmente. Entretanto, seja pela ação física, seja pelo efeito psicológico envolvido, o fato é que o uso de substâncias irradiadas por luzes coloridas costuma apresentar algum nível de eficácia na correção de desequilíbrios leves. 178 Eneida Duarte Gaspar. A técnica de energização ou solarização de substâncias é simples. Em linhas gerais, consiste em colocar a substância em um recipiente que permita a exposição à luz solar e deixá-la receber a radiação por 1 a 2 horas antes de a utilizar. A água de sol para banho pode ser feita com água da torneira colocada em uma bacia que permita a exposição à luz de uma superfície bem ampla. A tradição recomenda expor a água à luz da manhã, rica em radiação ultravioleta. Os cromoterapeutas costumam utilizar o recurso dos alimentos solarizados. O mais comum é a água, mas pode-se energizar, também, o açúcar, uma porção de frutas, o sal ou qualquer outro complemento a ser adicionado às refeições. Quando não se tem a intenção de fazer com que o alimento absorva uma radiação de cor específica, pode-se apenas colocá-lo em um recipiente transparente ou de boca larga, que permita a exposição mais ampla possível do alimento à luz solar. Se você quiser energizar a substância com uma cor específica, envolva o recipiente em celofane ou plástico transparente na cor desejada. O material transparente absorve todas as outras radiações e deixa passar apenas a radiação da sua cor para atingir o alimento. Depois de expor o alimento à luz solar pelo tempo necessário, 1 a 2 horas, ele pode ser guardado para ser consumido normalmente. Você pode preparar todas as manhãs a quantidade necessária para um só dia ou energizar de uma só vez uma quantidade a ser consumida em um período maior. Alguns terapeutas também sugerem usos menos comuns para a solarização. Um deles é a energização de material para massagem, essências misturadas a óleo e colocadas em frascos envoltos em celofane colorido ou parte terceiro. A técnica cromoterápica 179 almofadinhas para massagear o corpo feitas com sal grosso ou serragem dentro de saquinhos de pano nas cores desejadas. No caso das essências, a exposição ao sol deve ser de curta duração e realizada apenas com a porção que vai ser usada no mesmo dia, pois as essências se estragam rapidamente quando recebem luz direta por algum tempo. Outra forma de energizar as substâncias proposta por alguns terapeutas é a instalação de uma lâmpada colorida dentro do banheiro, numa posição tal que sua luz atinja a água que sai do chuveiro. Não me parece que uma exposição tão rápida possa ser suficiente para produzir alguma alteração na água do banho. Entretanto, o efeito psicológico criado de um banho de água colorida pode ser benéfico, acalmando ou estimulando, conforme a necessidade da pessoa. 4. Dieta das cores. Uma das recomendações terapêuticas mais frequentes dentro da cromoterapia se refere ao uso dos alimentos nas cores que a pessoa precisa absorver. Em geral, é feita uma associação direta entre a cor mais aparente do alimento, a casca da fruta, por exemplo, e suas propriedades terapêuticas. Entretanto, se você reler os comentários referentes às várias cores, descobrirá que esta regra tem várias exceções. Se quiser, você pode combinar os dois princípios.
Use o alimento que apresenta a cor aparente, pois mesmo que seu efeito seja somente psicológico, este é um efeito real que não deve ser desprezado. Além disso, adote os outros alimentos cuja função fisiológica se relaciona às características de cada cor. 180 Eneida Duarte Gaspar. A escolha dos alimentos cuja quantidade deve ser reforçada em sua alimentação depende do resultado do diagnóstico cromoterápico. O princípio básico a ser seguido é o de reduzir a quantidade dos alimentos relacionados a uma cor de que há sobrecarga e aumentar a dos ligados a uma cor de que há deficiência. Se um chakra estiver desvitalizado, aumente a quantidade dos alimentos que correspondem à sua cor e reduza a dos que correspondem à cor complementar. Ao contrário, se um chakra estiver sobrecarregado, reduza a quantidade dos alimentos correspondentes a ele e aumente a dos alimentos relacionados à cor complementar. O mesmo raciocínio deve ser feito quando você conclui que há falta ou excesso de energia a partir da observação de sintomas físicos e psíquicos. Se houver sintomas de falta, aumente os alimentos relacionados à cor; se houver sintomas de excesso, reduza-os. 5. Mentalização das cores. Nas páginas anteriores você leu a respeito dessa técnica. Este é o modo mais simples de utilizar as cores, pois não exige qualquer material além da própria mente. Entretanto, exige algum treino em concentração e visualização. Os bons cromoterapeutas, ao realizarem tratamentos individuais, costumam combinar o uso de luzes coloridas com a mentalização das cores. Muitas vezes, até mesmo a luz é usada apenas para auxiliar a concentração do terapeuta em cada cor específica. A participação do cliente olhando ou visualizando a luz que está recebendo é importante porque os mecanismos neurológicos e parte terceiro, a técnica cromoterápica 181 e endócrinos relacionados à cor serão desencadeados pela combinação de informações dos sensores da pele, que recebem a aplicação direta do conjunto de radiações, luz, calor, vindo da lâmpada, e dos sensores dos olhos, que permitem associar as sensações da pele àquela determinada cor e a seu efeito emocional. A mentalização é presença constante em todas as formas de aplicação da cromoterapia. A seguir, veremos os 4 grandes grupos em que podem ser classificadas as técnicas cromoterápicas. 6. Aplicações clínicas da cromoterapia. A mentalização pura. Esta técnica funciona por meio da autossugestão, da sugestão à distância e da criação, em si mesmo ou em outras pessoas, de estados físicos e emocionais simbolizados pela cor que é visualizada. É muito útil para criar estados de espírito específicos em um ambiente, por exemplo, torná-lo mais calmo, alegre, caloroso, propício à concentração, etc., e para auxiliar em processos de reequilíbrio geral do organismo. Pode ser aplicado em si mesmo, em pessoas com que se esteja em contato direto ou à distância. Pode ser usada, também, para projetar a vontade sobre a cura de um determinado ponto do corpo. A técnica para trabalhar problemas localizados é a seguinte: coloque-se numa posição confortável, relaxe e se concentre. Visualize a área do corpo onde há o problema, procure criar mentalmente uma imagem desse problema. A seguir, imagine que essa área se 180 do Eneida Duarte Gaspar ilumina e se tinge com a cor adequada à sua cura. Mantenha a imagem enquanto conseguir conservar a atenção concentrada nela. Para trabalhar o reequilíbrio geral, use a seguinte técnica: visualize uma imagem de corpo inteiro da pessoa a ser tratada, e imagine seu corpo e sua aura progressivamente se tingindo com a cor que achar adequada. Para trabalhar um ambiente, use a seguinte técnica: visualize o ambiente. Vá fazendo uma respiração ritmada e profunda. A cada inspiração, imagine que absorve energia da cor associada ao efeito desejado. Ao expirar, sinta que projeta essa energia e que o ambiente se vai preenchendo progressivamente com essa cor. B. Mentalização com projeção de energia. Esta é uma técnica muito usada em cromoterapia clínica para trabalhar problemas físicos localizados e problemas gerais que requeram o trabalho sobre chakras e aura. Nesta técnica, você utiliza seu próprio campo de energia para reequilibrar a energia do paciente. Mas, em vez de apenas projetar energia, você seleciona o efeito que quer obter, mentalizando a projeção de uma cor a ele relacionada.
A diferença entre esta técnica e a anterior é que, enquanto nela você apenas visualiza a cor onde quer aplicá-la, aqui você realiza uma troca direta de energia com o organismo que precisa ser tratado. Esta técnica também pode ser usada em seu próprio corpo. Sua própria energia pode ser redirecionada para carregar ou descarregar uma área que esteja desequilibrada. Parte 3º. A técnica cromoterápica 183. Quanto ao procedimento básico, você já o aprendeu quando treinou a projeção de energia e o modo de colori-la. Agora, você vai fazer isso com um objetivo específico. Feche os olhos, relaxe e concentre a atenção nas suas mãos. Faça uma respiração calma e profunda, mentalizando que está absorvendo energia da cor desejada e dirigindo-a para as mãos. Quando sentir que as mãos estão bem carregadas, visualize um feixe de luz colorida saindo da sua mão, direcione-o para o local desejado. Faça a projeção enquanto consegue manter a imagem e a sensação fortes. Deixe a imagem se desfazer e retome o contato com seu corpo, voltando à consciência habitual. Existem 2 modos de utilizar seu campo de energia para a cura, conforme o objetivo desejado. Antes de empregar esta técnica, você deve fazer um diagnóstico do estado energético da pessoa inteira e do local do seu corpo onde há o problema específico. A seguir, você utiliza as 2 técnicas de projeção energética, conforme a necessidade. Limpeza. Esta técnica visa eliminar excessos de energia e reorganizar o campo energético da pessoa. Por isso, deve sempre ser utilizada antes de qualquer procedimento. Além de proporcionar um primeiro contato suave e gradual com o paciente, a limpeza ajuda a relaxar e a tornar o organismo mais receptivo para o tratamento. Dentro do tratamento específico, a técnica de limpeza será usada mais intensamente sempre que for detectada uma sobrecarga de energia. 184. Eneida Duarte Gaspar. Para fazer a limpeza geral, coloque o paciente de pé, sentado ou deitado. Coloque as mãos espalmadas, lado a lado, a poucos centímetros do alto da sua cabeça. Deslize as mãos rapidamente ao longo do meio do corpo do paciente, sem tocá-lo. Chegando ao extremo inferior, afaste as mãos e sacuda-as um pouco para dispersar a energia acumulada. Volte a colocar as mãos na posição inicial e repita o procedimento, seguindo com cada mão uma linha um pouco mais à esquerda e à direita da linha central do corpo. Vá repetindo o procedimento, cada vez deslizando as mãos mais longe do meio do corpo e próximo dos lados, até cobrir toda a superfície do corpo. Se o paciente estiver de pé ou sentado, você poderá fazer a mesma coisa em suas costas, cobrindo o corpo todo. Para fazer a limpeza de um local específico, um chakra, uma articulação, a região de um órgão, etc., coloque a mão espalmada sobre esse ponto, a poucos centímetros da pele. Faça várias vezes o movimento de limpeza, deslizando rapidamente a mão, deste local para longe do corpo. A cada deslizamento, sacuda a mão para dispersar a energia acumulada. Quando terminar o tratamento, lembre-se sempre de fazer um novo diagnóstico geral para perceber se restou alguma sobrecarga que exige uma nova limpeza. Parte 3º. A técnica cromoterápica 185. Energização. Esta técnica consiste na aplicação de energia em locais que estão descarregados, sejam eles os chakras, locais correspondentes a órgãos ou pontos onde existam lesões e dores e cujo diagnóstico indicou falta de energia. Coloque a palma da mão a poucos centímetros do local em questão e aguarde, prestando atenção às sensações que ocorrem em sua mão. Provavelmente, você logo irá sentir formigamento, calor ou sensação de estar sendo sugado. Isto significa que está ocorrendo troca de energia. Permaneça com a mão parada até ocorrer uma mudança na sensação, por exemplo, a temperatura pode alterar-se ou sua mão poderá passar a ser empurrada. Se agora você repetir o diagnóstico, deverá encontrar muito mais energia nesse local. Se achar necessário, energize mais um pouco. A energização é usada no início do tratamento, com a finalidade de fornecer algum tipo de energia de que a pessoa esteja precisando, por exemplo, o verde para relaxar, o azul para acalmar e diminuir dores, o amarelo para despertar, o laranja para estimular. Neste caso,
Você pode aplicar a técnica descrita acima ao longo da coluna vertebral, nos pontos correspondentes à raiz dorsal dos chakras, ou pode aplicá-la em toda a aura, deslocando as mãos muito lentamente ao longo do corpo da pessoa, enquanto se concentra na projeção e mentalização da cor. Esta técnica também é usada no final do tratamento, com o objetivo de fixar a energia projetada antes, seja qual for a técnica que tenha sido usada. Diversos 186 Eneida Duarte Gaspar pesquisadores observaram que, seja por meio da mentalização, seja pela projeção de energia ou pela aplicação de luz, a cor azul sempre conserva por mais tempo as outras cores que foram aplicadas sobre o organismo, aumentando seu tempo de atuação antes de se dispersarem. Por isso, uma norma básica de cromoterapia é a aplicação do azul em toda a aura após o tratamento específico. Se quiser, utilize as luzes, se não, apenas projete energia sobre a pessoa inteira, visualizando-a envolvida em uma bolha de luz azul. C. Mentalização com banho de luz. Esta técnica é utilizada quando a intenção é expor todo o campo energético da pessoa a uma cor ou a uma sequência de cores. Como o efeito da luz resulta da combinação da percepção tátil com a visual, convém que o paciente participe ativamente do tratamento, por meio da mentalização da cor que o envolve. Com isso, ao mesmo tempo em que seu organismo recebe os efeitos físicos da luz, seu estado emocional e suas funções psíquicas serão modificadas pelos efeitos subconscientes da cor. Para tomar o banho de luz, a pessoa pode aproveitar um local atingido diretamente pela luz solar ou pode utilizar a luz de uma lâmpada comum situada a uma distância mínima de meio metro do corpo. Pode-se aproveitar uma luminária de mesa ou de parede, ou mesmo a iluminação normal do aposento. Clínicas de cromoterapia montam, nas salas destinadas ao banho de luz, uma iluminação fixa no teto, com lâmpadas de todas as cores e um sistema de interruptores que permite seu uso alternado. Para aproveitar a luz solar ou as lâmpadas comuns, de vidro incolor, devem-se fazer anteparos de plástico parte terceiro, a técnica cromoterápica 187 transparente, papel celofane ou pano bem fino nas cores desejadas. Mais adiante você verá em detalhes esse material. Para tomar um banho de sol com predominância de algumas radiações, mas sem o uso de anteparos coloridos, lembre-se de que, no início da manhã, predominam as radiações da faixa azul-violeta, com bastante ultravioleta, no meio da manhã, há bastante verde. No final da manhã e início da tarde, há o pico de radiação vermelha, amarela e laranja junto com a infravermelha, e, ao entardecer, o vermelho e o infravermelho, bem mais fracos, se misturam às radiações da faixa do violeta. Isto não significa, entretanto, que em cada um desses horários essas radiações sejam puras. Todo o tempo você estará recebendo uma mistura de toda a luz visível com ultravioleta e infravermelho, mas em proporções diferentes. Lembre-se, ainda, de que, no final da manhã e no início da tarde, há muita radiação ultravioleta nociva e, dependendo da época do ano, muito infravermelho. Estas duas radiações provocam queimaduras e degenerações na pele. Depois de preparar a fonte de luz para a aplicação das cores necessárias, o cliente deve ser colocado sentado ou deitado em um local onde receba diretamente a luz. Ele deve ser instruído para se colocar em um estado de tranquilidade e para procurar visualizar seu corpo e sua aura atingidos pela cor que está sendo usada. A luz é, então, acesa e deixada pelo tempo desejado. Se for utilizada uma sequência de várias cores, o paciente deve ser informado sempre que for feita a troca, para que possa mentalizar a cor certa. Entretanto, não é necessário que ele fique de olhos fechados. Se ele quiser, poderá ficar contemplando o ambiente colorido pela luz. 188 Eneida Duarte Gaspar. A escolha das cores a serem utilizadas dependerá do diagnóstico, feito por uma das técnicas já vistas. Poderá ser usada apenas uma cor, relaxante ou revitalizante geral, por exemplo, ou um conjunto de cores, de acordo com os princípios gerais de tratamento, vistos adiante nos resumos do esquema de tratamento e das indicações terapêuticas. Você pode preparar o banho de luz para si mesmo. Se for usar mais de uma cor, arrume com antecedência os anteparos necessários, pode mudá-los com facilidade, ou peça alguém para trocá-los para você.
O tempo de aplicação do banho de luz segue os mesmos cuidados que devem ser tomados quando você começa a se bronzear. No início, a pessoa deve ficar apenas por uns 5 minutos exposta à luz. Progressivamente, este tempo deve ir aumentando até atingir uns 20 minutos, no caso da luz solar, e 1 hora, no caso da lâmpada. Crianças muito pequenas, pessoas muito idosas ou muito fracas devem ter esses tempos reduzidos. Um uso importante do banho de luz com lâmpada coberta com anteparo colorido é a utilização da luz azul no quarto de dormir. Por algum tempo, antes de adormecer, não precisa deixar a luz acesa durante a noite. Você pode, simplesmente, colocar um retalho de pano fino azul sobre a lâmpada de cabeceira e deixá-la acesa por uma meia hora. Esta luz ajuda a relaxar e a dormir mais profundamente. Mentalização com projeção de energia e aplicação de luz quando o objetivo é tratar um problema mais específico e localizado, ou quando se deseja aplicar o tratamento sobre os chakras, a projeção de luz costuma ser parte terceiro. A técnica cromoterápica 189 feita por meio de instrumentos que permitam a aplicação bem focalizada e bem próxima do local a ser tratado. Esta é a técnica terapêutica mais completa e, por isso, deve ser escolhida quando o objetivo é utilizar a cromoterapia como auxiliar no tratamento de problemas de saúde mais sérios. O tratamento é dividido em 3 etapas. Limpeza e preparação do paciente. Após fazer o diagnóstico de seu estado energético, comece o trabalho com a limpeza geral. Utilize as técnicas de limpeza e de projeção de energia para limpar a aura e energizar todos os chakras. Você só não deve projetar energia na aura e nos chakras de crianças pequenas, com menos de 5 anos de idade, pois, nessa fase da vida, o sistema energético ainda não está totalmente formado e, dependendo da idade, um ou mais chakras ainda não entraram em atividade. Consequentemente, a projeção de energia só serviria para desequilibrar o organismo da criança. Portanto, nessa faixa de idade, a primeira etapa do tratamento é bem simplificada, consistindo apenas em uma aplicação geral preparatória para relaxamento e revitalização. Tratamento específico. Nesta etapa, você aplica as luzes coloridas nos locais que devem ser tratados. Esta aplicação pode ou não ser acompanhada por projeção de energia no mesmo local, mas o que não deve faltar nunca é a mentalização da área atingida pela cor, tanto por parte do terapeuta como pelo paciente. Quando o terapeuta visualiza a cor, orienta sua energia para atuar de uma determinada maneira sobre seu cliente. Quando o paciente visualiza a cor, direciona suas energias e suas funções inconscientes no sentido de realizar a mudança desejada em seu organismo. 190 Eneida Duarte Gaspar, fixação do tratamento, com a lâmpada ou apenas por meio da mentalização, envolva o paciente em luz azul. Mesmo quando você tratar um pequeno problema local, a luz azul neste ponto ajuda a conservar o tratamento por mais tempo.